O combate à violência contra a mulher é um dos temas mais trabalhados pelo governo quando o assunto é assistência social, e é um tema que sempre é abordado em novelas, também é abordado em programas de TV e na mídia em geral. Como é que você está vendo esse tamanho de agressões contra as mulheres brasileiras hoje, Heitor? Olha, é um absurdo, né? Porque a mãe e a irmã são as pessoas que estão mais próximas aos agressores, né? Então, quando um agressor usa bebida alcoólica, drogas, a primeira pessoa a ser agredida que está dentro de casa, geralmente é a mãe e a irmã. E essas pessoas demoram muito para denunciar. E muitas vezes, quando elas denunciam essa violência, é porque já chegou um limite insuportável. Então é muito preocupante isso. Essas mulheres têm recebido a devida atenção da máquina estatal, da própria associação? Olha, nós temos visto que o governo federal tem uma iniciativa muito boa em relação a isso, que ele implantou a Secretaria de Direitos das Mulheres. É uma iniciativa muito boa. Só que só essa iniciativa, você pôr isso num papel, não funciona. Nós temos que ter as pessoas preparadas em todos os municípios para atender essas famílias. Não só a mulher, nós temos agressões à criança, ao idoso, ao deficiente físico. Mas da mulher propriamente, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você se depara num país como o Brasil? Ele se preocupa de um lado e esquece do outro. Por exemplo, o que é comum, a pessoa se envolve em bebidas alcoólicas, chega em casa e espanca a mulher vai, faz a sua ocorrência, autoriza, o marido vai preso. 2 dias depois, ou talvez até no outro dia, a mulher provavelmente já perdoou o marido, quer tirar o marido da cadeia e não consegue mais. E o Estado não cuida dela. Como é que você vê essa? Olha, foi um grande avanço a Lei Maria da Penha para o Brasil. Foi um grande avanço. Só que ela tem que ver outros aspectos, não só a lei que mantém a pessoa presa. Ela tem que recuperar essa pessoa que foi presa. Ela tem que dar assistência à família e a essa vítima que foi agredida. Então, nesse aspecto, muitas vezes a mulher vai pedir para que o seu agressor, porque ele é o mantenedor da casa. Sem ele não vive. A sua associação tem tido essa preocupação com esse tipo de violência? Nós temos muito preocupado, muito. E na orientação, quando a gente vai fazer uma palestra, a gente vai visitar uma escola, a gente pede que as pessoas se desarmem, principalmente dentro de casa. Quando a pessoa for beber, quando a pessoa for praticar uma violência, ela pratica dentro da casa dela contra a pessoa que ela mais ama, que ela mais gosta, que é sua mãe, sua irmã. Certo. Então esse é um aspecto muito grave. Quando ela chegou nesse ponto, ela tem que ter um tratamento especial. E o Estado é obrigado, por lei, a dar esse suporte. Como é que você se posiciona recebendo a denúncia da mulher violentada, agredida, e posteriormente ela retorna a você ainda como violentada e quer tirar o marido? Como é que vocês fazem? Porque a gente vê que ela começa a ver a dificuldade que ela vai ter para criar seus filhos, para criar uma nova vida, uma nova... O Estado não, nesse aspecto, não dá um curso de formação para essa mulher, ele não se preocupa com a vítima em si, ele vai se preocupar com o aspecto do agressor, muitas vezes até soltando ele sem ter o devido tratamento. Mas o aspecto da vítima, nós em local nenhum é visto isso. Que mudança você apresentaria como sugestão para uma lei desta, hoje? Você vendo a prática? Principalmente o centro de referência à mulher ter pessoas preparadas, tanto na área social, psicológica e de estrutura que dê condições de essa mulher se sustentar, viver uma nova vida. Você acha que a sustentação dela implicaria automaticamente nela abrir mão de tirar a pessoa que ela ama da cadeia? Eu acho que não. Muitas vezes ela até quer que essa pessoa se recupere, né?
mas ela nunca quer mais conviver novamente com essa pessoa. Ela vai viver por uma necessidade de sustento, né? Muitas vezes ela gosta muito dessa pessoa, essa pessoa cometeu um delito que tem recuperação, mas se ela vai para um local que tenha lá pessoas que sejam pós-graduados em violência, ela vai aprender mais violência. A grande dificuldade dentro do Poder Judiciário, dentro da estrutura hoje, e talvez seja esse o problema que às vezes é encontrado com alguns magistrados, é você saber quem é o ofendido e quem é o ofensor. A maioria das vezes a própria lei, ela dá lá o direito a uma legítima defesa, a uma situação de que a associação, na minha maneira de analisar, ela não é dotada de um conhecimento técnico para saber se houve ali uma legítima defesa ou não. Será que não são esses casos que a associação entra em conflito com o Poder Judiciário? Não, porque nós temos alguns voluntários, advogados, assistentes sociais, psicólogos, que nos orientam. Porque até no caso de um agressor, a família dele é vítima. E ele estando preso ou estando numa situação vexatória, ele tem direito à defesa. Ele tem direito. O que a gente não pode é maquiar as coisas. Entendi. Então, as pessoas que têm que cumprir uma pena, têm que cumprir essa pena. Mas com toda a dignidade e com toda a rigidez do Estado. Entendi. Nós não podemos passar a mão nas cabeças dessas pessoas por causa de estar lotados os presídios e por essa pessoa na rua sem estar preparado para ela voltar a conviver à sociedade. Nós temos que dar condições para ela voltar. E essa família que também foi violentada por ter tirado um mantenedor, ela também tem que ser assistida. Nós temos que ter problemas sociais para cuidar dessa família, de um preso, por exemplo. O trabalho de vocês, ele tem uma sequência a partir de uma denúncia, acompanha até o final? Nós acompanhamos todos os casos até o final, né? Muitos casos não chegam ao final, a maioria, infelizmente, eles duram 13, 15 anos para ir para julgamento. Nós temos um caso do Henrique Trindade, que depois de 30 anos foi condenado na Corte Internacional. Nós temos o caso do Tijucal, que já foi levado para a Corte Internacional, porque até agora, no judiciário no nosso país, nós não conseguimos levar. E nós estamos levando para o Estado para ver se a gente consegue, porque a impunidade é o fator maior de violência no Brasil. Ok. E no próximo bloco, vamos falar sobre a ação dos direitos humanos diante dos casos de violência em Mato Grosso. Não desligue, fique com a gente. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. Cerca de 1.000 novos sites de pedofilia são criados todos os meses no Brasil. Deste total, 52% tratam de crime contra a criança de 9 a 13 anos de idade. E 12% dos sites de pedofilia expõem crimes contra bebês de 0 a 3 meses de idade, com fotografias.